Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar no Salmo 37, versículo 4 ao 6, que diz assim: Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Farás sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te damos graça por esse momento, porque podemos ler a tua palavra e te rogamos em nome do Senhor Jesus que tu abra os nossos corações e mente para o entendimento dessa palavra. E também te rogo que o Senhor não me deixe falar da sabedoria do homem, mas que todas as palavras que saírem dos meus lábios sejam palavra do teu Espírito. E nos dê, Senhor, a sabedoria de sermos apenas instrumento da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus nós te rogamos. Amém. O tema de hoje é o deleite no Senhor e os desejos do coração. Todos nós temos desejo. Desejamos paz, felicidade, quem sabe, um pouco de dinheiro. Desejamos que os nossos sonhos se realizem. Pensamos sobre carreira, salário, moradia, saúde, ministério, namoro, estabilidade familiar, etc. Como lidar com essas coisas, com esses anseios do nosso coração? Nem sempre nossos anseios e sonhos são realizados. E quando sim, às vezes não acontece de modo como nós esperávamos. Para piorar, ainda é mais frustrante vermos pessoas que não têm qualquer compromisso com Deus prosperando e tendo seus sonhos realizados. E muitas vezes fazemos algumas perguntas. E para nós mesmo, por que isso acontece? Por que Deus não concede os desejos do meu coração? Ele não quer que eu seja feliz? O que Deus tem a nos dizer a respeito disso? Vamos saber? Por isso, vos convido para meditarmos nesse tema: o deleite no Senhor e o desejo do coração. Esse texto nos traz algumas lições para meditarmos. A primeira é: onde encontramos a felicidade? Você sabe? Creio eu que a nossa felicidade está no próprio Deus Yahvé. A primeira parte do texto diz: agrada-te. Uma outra tradução diz: deleita-te no Senhor. Isso significa ter prazer em estar com Deus. Sabe, quando você participa de alguma reunião com os amigos, algum passeio, ou até mesmo quando você saboreia o seu prato preferido e você sente aquela sensação inesquecível, de repente, se esquece de todos os seus problemas e pensa só naquele momento. E se pudesse, você prolongaria aqueles minutos por várias e várias horas? Isto é, se deleitar. Foi o que aconteceu na transfiguração do Senhor Jesus. Pedro achou aquele momento tão importante que propôs fazer 3 tendas naquele lugar, pois o momento era ímpar. Pedro estava se deleitando no Senhor naquele momento.
Mateus 17, 4. Deus quer que nós nos deleitemos nele, que nós tenhamos prazer em buscá-lo. E tudo o que fizermos seja com um sentimento de gratidão a ele, porque nós dependemos dele. Sem ele, nada podemos fazer. A nossa felicidade não pode estar em coisas perecíveis, justamente porque elas perecem, elas se acabam. A nossa felicidade deve estar em algo durável e eterno. E o nosso Deus é o Deus eterno. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Os nossos desejos têm altos e baixos. É por isso que não podemos confiar a nossa felicidade em algo que nós possamos perder. A única garantia de felicidade que temos é o próprio Deus. É o único bem que não podemos perder. Os desejos que Ele nos concede são efeitos de um coração que se deleita nele. É importantíssimo que a gente entenda isso. A felicidade dos justos é o próprio Deus. Qualquer outra coisa que você ame, que você tenha deleite e que tome o lugar de Deus, é um ídolo. E ele deve sair da sua vida. Segunda lição, nossos desejos devem estar em sintonia com a vontade de Deus. A segunda parte do versículo 4 diz: e ele satisfará os desejos do teu coração. Em João 21, 15 a 17, o Senhor Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes se ele o ama. E essa pergunta devemos fazer a nós mesmos. Amamos o Senhor Jesus pelo que ele é ou por aquilo que ele pode nos dar? Se você não ama a Deus por ele ser Deus, mas por causa daquilo que ele pode te dar, então você também não o ama. O que você realmente ama é o objeto do seu desejo, o bem que ele pode te dar e não a ele, Deus. Isso é idolatria. Tiago 4 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para os vossos deleites. Deus não concede os desejos que tomam o lugar dele no seu coração. Se você não se agrada de Deus, os seus desejos serão egoístas para a sua própria satisfação. Se você não está interessado em amar a Deus, está interessado em amar aquilo que você deseja e o que Deus pode te dar. Você não ama Deus, ama apenas o poder dele. Quando oramos e apresentamos nossos desejos diante de Deus, não é o coração de Deus que é mudado para se adequar aos nossos anseios, mas sim o nosso coração. A oração muda o nosso coração para se moldar à vontade de Deus. No texto, meus irmãos, a terceira parte diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o nosso caminho ao Senhor é deixar que a nossa vontade, os nossos desejos sejam moldados de acordo com a vontade de Deus. Quando nós entregamos a Deus a nossa vontade, se harmoniza e entra em sintonia com a vontade dele. Quando nós entregamos
nos entregamos a Deus, a nossa vontade se harmoniza e entra em sintonia com a vontade dele. Veja, fique atento. Quando você se dispõe e se coloca diante do Senhor, se entregando a Ele, a sua vontade passa a ser a vontade dele. E ele faz se cumprir a vontade dele em você. Não devemos nos frustrar quando não temos o que queremos. Deus deseja coisas boas para nós. Mas primeiro, nós temos que entender e estar com Ele e buscá-lo, deleitar-se nele, o Senhor. Deus não é um estraga-sonho que tem o prazer de destruir os nossos desejos e anseios. Deus é um Pai amoroso que quer o melhor para nós. Mateus 7, de 9 a 11 diz, se você pede pão ao seu pai, por acaso ele te dá pedra? Se você pedir um peixe, ele te dá uma serpente? Claro que não. Se é assim com o pai terreno, que ele não vai dar uma pedra para um filho que pede pão, nem uma serpente para um filho que pede peixe, vamos pensar. O nosso Deus, o nosso Pai celestial, amoroso, Ele vai nos dar algo que vai nos prejudicar? Claro que não. Pois Ele tem um caminho para nós muito melhor do que aquele caminho que nós escolhemos. Esse caminho está muito além do caminho que nós podemos andar sem Ele. Uma vez, ouvi uma história de autoria desconhecida que reproduzo mais ou menos aqui. Havia no alto da montanha 3 pequenas árvores que sonhavam o que queriam ser depois de grande. Muitas vezes as coisas que nós fazemos, eu quero, nossos sonhos, nossos projetos. A primeira árvore, olhando as estrelas, disse, eu quero ser um baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros, para tal, até me disponho a ser cortada. A segunda olhou o riacho e suspirou. Eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. A terceira árvore olhou o vale e disse, quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem os seus olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram e certo dia vieram 3 lenhadores e cortaram as 3 árvores, todas ansiosas em serem transformadas naquilo que sonhavam. A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de colocar comida para animais. Aquela que queria ser um baú cheio de ouro. A segunda virou um simples e pequeno barco de pesca, carregando pessoas e peixe todos os dias. E a terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em grossas vigas e colocadas de lado num depósito. Mas numa certa noite cheia de luz e de estrela, onde havia 1000 melodias no ar, uma jovem mulher colocou o seu bebê nascido naquele coxo de ração para os animais. E de repente a primeira árvore percebeu que continha
o maior tesouro do mundo em si. Estava ali deitado sobre as suas tábuas aquela criança. Lucas, capítulo 2, versículo 7a diz: Então Maria deu à luz ao seu primeiro filho. E ele foi colocado ali naquele coxo. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que, cansado, acabou dormindo no barco. Mas quando a tempestade poderia afundar o pequeno barco, o homem levantou. Repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Marcos 4, 29. E num relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o Rei dos céus e da terra. Aquele que poderia mandar o mar se aquietar, aquele que poderia mandar o vento calar. Tempos mais tarde, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela. Logo sentiu-se horrível e cruel. Mas no terceiro dia, o mundo vibrou de alegria e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade. E que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo ao olharem para ela em forma de cruz. Lucas 23, 33 e 24, de 1 a 6. Cada uma das árvores teve o que desejava, mas não da forma que imaginou. Isso muitas vezes acontece conosco. Às vezes recebemos aquilo que até queríamos, mas não da mesma forma que nós imaginamos. Porque nós não sabemos dos planos de Deus para nós. Sabemos apenas que seus caminhos podem não ser os nossos. Mas eu lembro aos irmãos, aos queridos, que os seus caminhos para nós são sempre melhores do que o que nós escolhemos. Portanto, não se inquiete com os seus desejos, com o seu futuro, com a prosperidade de outras pessoas. Busque a sua satisfação, a sua felicidade em Deus. Quando estamos cheios da plenitude de Deus, não sentimos falta das coisas. Essas a quais nos preocupamos tanto com elas. O amor de Cristo por nós excede todo o entendimento e devemos ser gratos a esse Deus que deu o seu Filho único para morrer por nós, para nos salvar. Para aqueles que ouviram a nossa EBD de hoje, sabe justamente o que é salvação, porque foi assim bendita nessa EBD, o que é a salvação. E nós podemos imaginar e perguntar: que amor é esse? Amor incrível que o Senhor, nosso Deus, teve pela humanidade. Esse amor de nos dar o seu Filho para que nós possamos ser salvos.
A nossa felicidade não pode depender das realizações dos nossos sonhos. A nossa felicidade está em Deus, que através de Jesus nos permite ter um relacionamento pessoal com o Pai, pai para filho. E Ele nos dá a vida eterna. E eu termino dizendo: deleite-se no Senhor, acalme o seu interior. As vontades do coração nem sempre são as vontades de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.